Esse é mais uma aula do curso Ética, Valores e Saúde na Escola, na disciplina de Neurociências, Doenças Neurológicas, com ênfase em epilepsia. Meu nome é Lili Min e hoje falaremos sobre ritmos circadianos, sono e vigília. Nesse roteiro, nós apresentaremos o que acontece conosco nas 24 horas. Como que nós podemos estudar o sono? Quais são os distúrbios do sono frequentes na infância, só para ter uma ideia. E, sobretudo, gostaria de falar sobre quais são os bons mandamentos para ter uma boa noite de sono. Acho que bastante interessante, de uma maneira que todo mundo já sabe, que existe noite e dia, mas talvez a gente nunca para pensar o que acontece, sobretudo na porção da noite em que nós estamos dormindo. Nas 24 horas do dia, claramente nós estamos trabalhando ou se divertindo e tem uma outra fase que dormimos. Numa pessoa adulta, certamente nós dormimos 8 horas do dia. 1/3 das nossas vidas nós passamos praticamente desacordadas. E é interessante notar que para que afinal serve esse período das nossas vidas? Será que nós estamos desperdiçando tempo ou não? Vou trazer aqui alguns informes sobre essa característica peculiar. Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre outros aspectos que regulam nosso ritmo circadiano, o que acontece nas 24 horas. Aqui novamente, cérebro. O cérebro ele comanda a liberação de vários hormônios. Esses hormônios vão ter o seu efeito em diferentes órgãos-alvos. Aqui posso mostrar que os hormônios liberados pela pituitária, uma glândula centrada no meio do cérebro, vai ter ações na glândula adrenal, nos ossos, no músculo, na pele, na tireoide, na parte das glândulas sexuais, no rim. E que boa parte desses hormônios liberados pela pituitária, ela tem um ciclo de liberação de acordo com o período do dia. Isso é bastante interessante, porque existe uma influência direta da luz solar e que faz um estímulo para que possa liberar esses hormônios conforme o horário do dia. Não esquecendo que além daqueles hormônios que acabei mostrando, existe um outro hormônio muito importante chamado melatonina e que ela ajuda a regular também no ciclo do sono e vigília. Mas aqui eu vou só dar um exemplo de um dos hormônios que tem muito claro a sua liberação conforme o horário do dia, que é o cortisol. O cortisol ele é produzido pela glândula adrenal, que ela serve, sobretudo, para dar aporte energético. Ela tem uma função também de minimizar os efeitos imunológicos, diminuindo a resposta inflamatória. Então, no período da manhã, existe uma liberação mais alta dessa taxa, dessa substância cortisol, que nos dá a energia para podermos desenvolver as atividades durante a parte da manhã e conforme a evolução do dia. Um outro hormônio que é muito importante para o crescimento é o hormônio, como diz, de crescimento, que ela é liberada durante as fases profundas do sono. Aqui a gente sempre usa para tentar estimular as crianças a ir para a cama, que, olha, para você poder crescer bem, é preciso dormir, porque existe a liberação desse hormônio que só vai acontecer durante as fases profundas do sono. Se você não dormir, você não vai crescer. Tem sempre surtido algum efeito positivo em tentar colocar as crianças mais cedo na cama. E, de fato, as crianças que têm um sono alterado, elas têm uma dificuldade, ou então taxa de crescimento diferente, menor, das crianças que têm um sono melhor. Então, esse é um ponto importante também para o crescimento da criança. E hoje nós podemos estudar, investigar melhor essa fase do sono, essa parte que nós passamos desacordado. E então a tecnologia é possível fazermos uma avaliação
muito precisa no que acontece durante os diferentes estágios do sono. O aparelho, o exame que faz isso, chama-se polissonografia, que nada mais é que o registro da atividade elétrica cerebral através do aparelho chamado eletroencefalograma ou um polissonógrafo. Aqui está um exemplo, né, mostrando a atividade elétrica cerebral registrada em 2 pontos na cabeça do indivíduo, e obtém-se também informações sobre movimento ocular e contração muscular ou a eletromiografia. Então, no ciclo do sono, vou mostrar aqui nesse exemplo, nesse slide, os estágios. Nós temos basicamente 5 estágios, sendo 4 estágios chamados não REM e um estágio chamado REM. Né? O REM, R-E-M, vem do inglês que chama-se Rapid Eye Movement, que é o movimento rápido dos olhos. Isso foi descoberto de que pacientes nessa fase têm uma movimentação muito rápida dos olhos. E, claro, a posteriori descobriu que tem toda uma diferença, digamos, entre essa fase REM e do não REM. Muitas das atividades cerebrais de acúmulo ou de, digamos, de absorção do conhecimento, sedimentação, ocorrem na fase REM. Então aqui, no estágio 1, que é chamado de sono leve, que faz mais ou menos 4, 5% de todo o ciclo do sono, a pessoa está levemente, digamos, sonolenta, a musculatura fica relativamente ativa ainda, enquanto que o estágio 2, 3 e 4, que é o estágio de aprofundamento do estágio do sono, em que a atividade elétrica cerebral também modifica, mostrando que o sono está mais profundo e a atividade muscular tende a estar reduzida também. Existe o que a gente chama de estágio 5, que é o estágio REM, em que existe uma atonia musculatura, quer dizer, o músculo fica totalmente flácido e existe somente a movimentação da musculatura ocular. E se formos ver a atividade cerebral nesse momento, ela está bastante intensa. Era como se a pessoa estivesse acordada. Aqui está um ponto importante, né? Se nós formos fazer uma tradução, um exemplo, em termos de sonho, né? Sonho é um aspecto que ocorre na fase REM. Né? Então, é uma parte em que nós temos sonhos mais vívidos, em contrapartida com a fase não REM, em que nós tendemos a sonhar mais em preto e branco. Mas o ponto importante é que no sonho, na fase do sono REM, há uma intensa atividade sináptica com instauração de novas sinapses, sedimentação de novos receptores. E isso quer dizer que os conhecimentos aprendizados estão sendo sedimentados nesse momento. Então, muitas vezes o que acontece é que as pessoas acabam não lembrando ou tendo dificuldade de aprender quando tem uma noite mal dormida. É o fato de que não teve um sonho REM, né, a ponto de sedimentar os conhecimentos adquiridos durante o dia. E também tem, no caso, o sono não REM, em que é a fase reparadora do nosso organismo. Pois na vigília nós tendemos a realmente exigir muito das células e acabam algumas sendo danificadas. E no sono não REM, essa fase, ela tende a, certamente, consertar o certo, entre aspas, estrago que ocorreu durante o dia. Então, aqui tem um ponto importante que você já viu, né, está vendo nesse momento, que a importância de ter boa noite de sono, que além de você reparar as células que realmente sofreram durante a vigília ou dia, ajuda a sedimentar os conhecimentos adquiridos. Então, isso é muito importante, pois faz parte do processo também de aprendizagem. Agora, vamos adentrar um pouquinho em alguns distúrbios ditos do sono na infância. Aqui vou mostrar somente alguns, né, entre eles os despertares confusionais, em que tende a ocorrer em crianças menores a 5 anos, em que subitamente acorda da noite com choro não consolável, suando bastante, e não tem o que fazer para tentar acalmar. E vou te contar uma experiência própria numa das viagens que eu fiz, que eu fui com a minha família,
O meu filho menor, no avião, teve um desses episódios. Não preciso dizer que realmente acordou o avião todo e o dia seguinte, basicamente, foi o comentário geral daquela ala do avião. Então, realmente é um episódio em que a criança realmente não tem culpa, ela não se lembra. Ocorre nas fases profundas do sono. Então, ela tem um sono inconsolável, não tem jeito e tem que realmente deixar passar. A tentativa de fazer acordar a criança só tende a piorar, porque tende a prolongar esses episódios. E o outro é o terror noturno. A criança, então, senta-se na beira da cama, fica com cara de assustado, com medo, pode durar alguns minutos, 30 minutos, e que tende a passar rápido. Também ocorre a partir da criança de 5 anos de idade. Daqui também um ponto importante, ocorre durante a fase não REM, nas fases profundas do sono. Outro exemplo é o famoso sonambulismo, em que a pessoa também não se lembra, levanta da cama e sai andando. E isso ocorre em pessoas também, crianças, adolescentes, com uma proporção de 5% da população, que podem até recorrer. Novamente, esses 3 que eu mostrei, despertar confusional, terror noturno, sonambulismo, fazem parte do que nós chamamos de parassonias e que são alterações durante o sono não REM, nas fases profundas do sono. E tem os pesadelos, O pesadelo, acho que não preciso dar um exemplo, boa parte das pessoas já tiveram, e tem alguns estudos que falam que de crianças de 5 a 16 anos podem ter uma taxa de pesadelos de 30% nos 6 meses. Muitas vezes os pesadelos podem ser recorrentes. A interpretação, claro, é das mais variadas, e muitas vezes isso acaba atrapalhando o sono da criança, porque a criança tem medo de voltar a dormir. Muitas vezes isso é autolimitado, às vezes há uma necessidade, frente a essas crianças que têm distúrbio do sono, buscar alguma especialista. Mas, a grande maioria, não há necessidade nenhuma. Simplesmente uma orientação que são episódios autolimitados e acabam passando por si só. E, por fim, nós vimos qual que é a importância do sono, sua necessidade, sua repercussão, caso você não durma bem. Então, aqui há um importante lembrete para você ter os 10 mandamentos para uma boa noite de sono. Então, número 1, precisa sempre ter um horário regular para dormir e despertar. E ir para a cama somente a hora de dormir. Se você não tiver com sono, não vá lá para a cama, porque só vai ficar enrolando lá e só vai piorar. Ter um ambiente saudável, não fazer uso de álcool próximo ao horário de dormir, não fazer uso de medicamento para dormir sem orientação médica, isso é muito, muito importante, porque muitas pessoas ficam, vou tomar um sonífero, e acaba, digamos, fazendo isso como um hábito. Então tem que realmente parar com isso. Não exagerar em café, chá ou refrigerantes que são estimulantes, então faz com que a pessoa tenha naturalmente dificuldade para dormir. E um ponto importante, atividade física em horários adequados, nunca próximo ao horário do sono, pois você deixa você mais agitado, apesar que o pessoal acha que vai ficar mais relaxado, não, ele deixa você muito mais agitado. Jantar quantidade moderada, regular, quantidade adequada, não levar os problemas para a cama e fazer atividades que sejam repousantes, relaxantes após o jantar. Um ponto importante, principalmente para qualquer pessoa, é o uso de computador. Lembra de que o estímulo luminoso, ele altera, digamos, na percepção dos ritmos circadianos e liberação dos vários hormônios? De fato, o que acontece é que toda essa luminosidade, digamos, das cidades, dos centros urbanos, tem alterado um pouquinho a questão biológica. Então, evite de usar o computador à noite, pois o estímulo luminoso faz com que a liberação de vários hormônios seja prejudicado. E com isso você pode alterar o seu ciclo sono e vigília. E por fim, digamos, os ritmos circadianos, eu gostaria de fazer uma pequena provocação. Uma pequena provocação. Que existe 8 horas do sono, se for ver. 8 horas do sono.
Você trabalha 8 horas e você tem 8 horas de lazer. Hoje, no mundo moderno, eu pergunto a você, você está tendo 8 horas de lazer? Engraçado. Boa parte das pessoas que eu converso, como eu mesmo, nós parecemos ter esquecido essa atividade, essa parte de lazer. E que também é fundamental para que a gente possa ter um desenvolvimento mais pleno na nossa vida, mais harmoniosa, porque da mesma maneira que nós trabalhamos às 8 horas, até muito mais, né? O que acontece é que há uma necessidade do lazer, pois essa parte faz com que a gente possa desempenhar nossa atividade da melhor maneira, bem como as boas 8 horas de sono podem influenciar no seu desempenho, no seu trabalho. Então aqui fica um lembrete de que deixamos o material de apoio no repositório do Moodle para que você possa aprofundar os seus conhecimentos sobre o ciclo sono e vigília. Vemo-nos na próxima aula.